Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês no dia de hoje. Aqui é a Débora e estamos mais uma vez reunidos para a nossa leitura bíblica e juntos hoje leremos o livro de 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 8. Vamos à nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 4. Os filisteus tomam a Arca da Aliança. Versículo 1. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então, mandaram mensageiros a Siló para trazerem a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a Arca da Aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim, os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então, os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Versículo 12. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: Que barulho é esse? Então, o homem correu para contar as notícias a Eli. Ele estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. Versículo 19. A morte
da mulher de Finéias. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: "Tenha coragem, você ganhou um filho." Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabod, explicando: "A glória saiu de Israel." Disse isso, falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: "A glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos." 1 Samuel, capítulo 5. A arca na terra dos filisteus. Versículo 1. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagon, perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que o adoram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficassem cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: "O Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagon. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui." Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhes perguntaram: "Que vamos fazer com a arca do Deus de Israel?" "Levem para a cidade de Gate", responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas, depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então, enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: "Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente." Então, mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: "Mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias." Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. 1 Samuel, capítulo 6. A volta da Arca da Aliança. Versículo 1. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: "Que faremos com a arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela?" Eles responderam: "Se vocês mandarem de volta a arca de Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los." "Que oferta devemos mandar?" perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: "Mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro.
de acordo com o número dos governadores filisteus, pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim, ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 em uma carroça nova. Depois, toquem os bezerros delas para o curral. Então, peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção: se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça, e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os 5 governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a arca da aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué de Bet-Semes e parou perto de uma grande pedra. Então, os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira e mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso no mesmo dia e voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta em pagamentos pelos seus pecados, 1 por cidade: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra e essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Versículo 20. A arca da cidade de Jearim. Então, os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a arca a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. 1 Samuel, capítulo 7.
Versículo 1. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Versículo 2. Samuel governa Israel. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim, todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim, os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra, e também houve paz entre os filisteus e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. O povo pede um rei. Versículo 1. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então, todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar,
como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus o Senhor e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles. Me avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então, Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse: o rei os tratará assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados. Porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações e uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais das uvas, para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem. Dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa.